Bom dia, criança! Hoje estamos iniciando nossa aula com a aula de português. Vamos abrir nosso LDI na página 8. Então, vamos trabalhar história em quadrinho. Então, vocês, crianças, façam a leitura do texto do Menino Maluquinho, que é essa história em quadrinho. Veja aí, o Menino Maluquinho é o personagem principal, né? O título da história em quadrinho: Aprenda a fazer pão de queijo do Menino Mineirinho, digo Maluquinho. Então, você vai observar que aqui traz os ingredientes, né? No texto dele, ele já traz aí os ingredientes que ele vai tá ensinando a fazer essa receita do pão de queijo, né? Então, tem que ter os ingredientes, tem que ter o modo de preparo. E aí, ele está ensinando a você, olha aí. Então, você vai ler o quadrinho, né? Para entender direitinho. Aqui tem as referências de onde o texto foi retirado, tá bom? Então, vamos lá fazer nossas atividades. Primeiro aí, ó. 4. Sobre a história lida, responda as questões. Quem é o personagem principal? O que ele está fazendo? Ele está ensinando a fazer o quê? C. A quem ele está ensinando a fazer pão de queijo? Para quem que você acha que ele está ensinando a fazer esse pão de queijo? Né? D. Para que ele está fazendo pão de queijo? Veja aí no texto. Agora, aqui na questão 5, essa parte do texto foi retirada ali, ó. O menino maluquinho aprenda a fazer o pão de queijo do menino mineirinho, digo maluquinho. Então, você vai pegar o lápis vermelho e o azul e vai circular o que se pede. Circule conforme a legenda. Vermelho, o nome do personagem principal. Azul, o título da história. Certo, criança? Aqui nessa parte aqui, viu? Agora vem as perguntinhas. A, B. Sublinhe neste texto a palavra que aparece entre vírgula. Então, qual palavra está aqui entre vírgula? Olha aqui, uma vírgula de cá, outra de cá, certo? Aí você vai circular aí a palavra, sublinhar essa palavra aí, viu? Sublinhar mesmo que fazer um traço abaixo, tá bom? Letra C. Você já usou essa palavra? Com que intenção? Né? Você já usou a palavra digo? Né, que está aqui no texto, com que intenção? Né, no caso aqui, ó, aprenda a fazer o pão de queijo do menino mineirinho. Digo, maluquinho, né? Que no caso foi para ele tinha se enganado, foi para uma correção ali, né? Aí responda aí para mim se você já usou ou não, e se usou, para que foi? Se foi para corrigir alguma coisa que você tinha falado errado, coloca aí para mim. Ó, na letra D, a palavra digo, né, que está em negrita aí, neste contexto foi usada de propósito ou o autor errou o nome do personagem? O que vocês acham, né? Ele veio aí, colocou o menino mineirinho, depois ele falou digo maluquinho, então foi usado de propósito aí nesse caso, viu? Porque ele quis fazer referência que o menino era mineirinho, por isso também gostava de pão de queijo, igual que sendo que o pão de queijo é um prato tradicional da cultura mineira, tá bom? Então, foi de propósito. A letra E. De que estado brasileiro o pão de queijo é um alimento típico? Ah, acabei de falar, né? Agora ficou fácil. Lembra de colocar o nome do estado de letra maiúscula, que é nome de estado, né? F. Por que o autor utilizou a palavra mineirinho no lugar de maluquinho? Né? Olha, então essa aí também eu já expliquei, né? Então, no caso que falou do pão de queijo, a receita que está ensinando, que é um prato típico do mineiro, né? Aí falou menino mineirinho, depois falou digo maluquinho, né? Foi isso aí, criança. Dando continuidade, aqui na próxima página 10, nas histórias em quadrinhos, a fala dos personagens aparece em diferentes formatos de balões, o que ajuda o leitor a identificar o que está acontecendo. Então, veja aí, vocês vão fazer agora atividade identificando os balões conforme cada caso. Olha aí, relacione cada balão presente na aba lateral ao seu significado. Depois recorte-os e colhe-os nos respectivos locais. Então, temos esses três, né? Esse aqui no caso da fala, não é isso? Esse é do grito, esse é do pensamento. Então, recorte aqui, né? E tem o número, aí você tem que colocar aí, ó, número 1, que no caso esse balãozinho tá número 1, é o da fala. Então, vou lá onde tá escrito fala comum, colo ele e põe o número 1 entre parênteses aqui, certo? Depois faz a mesma coisa com o número 2, né? Acha o lugar dele e põe o número. Número 3, segue o mesmo exemplo, tá?
Questão 7. Assinale um X na resposta correta. A. O que o personagem estava ensinando a fazer? Marque a correta aí para mim. B. Em que lugar da casa estava o menino maluquinho? Essa é bem fácil também, né? Onde que você prepara a receita, não é mesmo? C. A receita que ele estava ensinando era um pão de milho, de fubá ou de queijo. Nossa, bem simples essa, né? D. Quem ajudou o menino maluquinho a colocar os pães no forno? Foi a mãe dele ou o pai dele? Marquei pra mim. Vai lá no textinho e leia de novo se ficar na dúvida, tá bom? Então tá joia, criança. Nossa aula de língua portuguesa são essas 3 páginas, tá bom? Mande a foto pra professora. Beijo! Uma boa aula!